Então, vamos continuar agora com a nossa última palestra do Frei Adriano César de Oliveira, frade capuchinho, pertence ao programa de pós-graduação em artes da Escola de Belas Artes da UFMG, na Escola de Belas Artes da UFMG. E o tema dele é Iconografia Franciscana Contemporânea na Arte Sacra, pós-Concílio Vaticano II. Bem-vindo, Frei Adriano. Muito obrigado pela oportunidade, Ana Cláudia. Cumprimento a todos, na pessoa da professora Maria Regina. Então, vou tentar compartilhar aqui minha tela. Sim. O slide. Sim, ótimo, obrigado. Então, o meu tema é Iconografia Franciscana Contemporânea no pós-Vaticano II. Então, o tema dessa nossa comunicação é, como sugere o título, se existe uma iconografia pós-Vaticano II, significa de antemão que existe uma outra anterior a este período. Ao se adentrar nesse campo de investigação, não se deve isentar da herança difícil do que chamamos de franciscanismo. Esse termo aqui empregado significa uma designação geral para as múltiplas facetas do movimento franciscano, as quais tiveram em Francisco de Assis a sua origem. Posteriormente, tendo como inspiração a figura de Frei Francisco de Assis e como gênese o movimento franciscano, nasce a escola franciscana com as suas concepções espirituais, filosóficas, teológicas e artísticas próprias, das quais a iconografia franciscana refletirá ao longo da sua história notas características. Então, nesse sentido, a historiadora Ânel Hernández Sotelo, no primeiro capítulo da sua obra, Uma História das Barbas e Capuzes, a construção da figura de São Francisco pelos frades capuchinhos, destaca o franciscanismo como uma construção inacabada, de acordo com a autora. Embora seja verdade que a influência do pensamento de São Francisco no mundo ocidental tem sido evidente, também é verdade que não existe um movimento franciscano único. O franciscanismo é um poliedro heterogêneo de usos, costumes, crenças e representações, originado pela existência histórica do pensamento do personagem fundador que foi reinterpretado ao longo dos séculos. Daí a referência a um franciscanismo único ser insustentável, pois mesmo nos nossos dias, os frades e freiras que compõem esta congregação religiosa aceitam com mais ou menos clareza que a ontologia franciscana não pode ser definida como um todo único e acabado. Na eclesiologia atual, aquela que está em processo de construção, no pontificado do Papa Francisco, desde o ano de sua eleição em 2013, a figura de Francisco de Assis ganhou relevo e o franciscanismo se tornou uma lente importante para as proposições teológico-pastorais. O pontífice, nestes últimos 10 anos de pontificado, fez inúmeras referências diretas a Francisco de Assis, em diversos documentos pontifícios, audiências e na própria liturgia. Em seu discurso aos membros da coordenação eclesial para o 8º centenário franciscano, realizada na Sala Clementina em 31 de outubro de 2022, o Papa afirma: depois de 8 séculos, Francisco permanece um mistério, assim como resta intacta a pergunta do irmão Maceu: por que o mundo inteiro vai atrás de ti e parece que todos desejam ver-te, ouvir-te e obedecer-te? Para encontrar uma resposta, é preciso colocar-se na escola do pobrezinho, encontrando na sua vida evangélica o caminho para seguir os passos de Jesus. Concretamente, isso significa ouvir, caminhar e anunciar até as periferias, como fez Francisco. Conforme afirma o pontífice, Francisco, 800 anos depois,
permanece um mistério. Diversos estudos historiográficos do passado e do presente buscam situar sua figura no tempo e no espaço. A teologia busca investigá-lo sob o ponto de vista da revelação, da graça, da espiritualidade. Entretanto, é na arte que, seguindo a intuição de Frei Maceu, nos Fioretti, que se deriva um aspecto de suma importância. Todos desejam ver Francisco. Desse modo, não procurando desvendar o mistério de Frei Francisco, que é insondável em absoluto, mas se aproximando do repertório narrativo de sua história e memória, é que a iconografia busca dar a conhecer Frei Francisco de Assis sob a égide do olhar. Então, trazendo um aspecto de uma leitura contemporânea sobre o exercício do olhar. No cenário contemporâneo, cabe retomar o conceito de sociedade do espetáculo, cunhado pelo escritor francês Guy Debord. Para o escritor, o espetáculo se caracteriza como o conjunto das relações sociais mediadas pela imagem, não podendo descartar, dentro dessas, a intrínseca ligação com a produção e o consumo, além da interdependência entre o processo de acúmulo do capital e o acúmulo de imagens. Muito além das relações sociais e de mercado, a era das imagens marca a intersubjetividade e disso nascem questões como: qual o alcance e o domínio da imagem? Deste questionamento nasce o conceito de iconofagia, do brasileiro, escritor e teórico da comunicação, Norval Baitello Júnior. Segundo o autor, a imagem, para além da relação prazerosa e aparentemente tranquila, pode nos roubar a visão, dominar o corpo, manipular a mente e o imaginário. A iconofagia se constitui como um processo em que ora as imagens devoram os homens, ora eles as devoram, por vezes simultaneamente. A sociedade contemporânea é caracterizada, segundo Guy Debord, como sociedade do espetáculo, e conforme Norval Baitello, ela é marcada pela iconofagia. Entretanto, para além do contemporâneo, a história da arte testemunha a intrínseca relação do ser humano com a imagem, e a história da arte sacra da relação do mesmo com o transcendente por meio da arte a serviço do culto. Nesse ínterim, todas as culturas, desde os primórdios da humanidade, são marcadas positivamente por expressões artísticas e manifestações estéticas. A contemporaneidade, centrada e personificada no ser humano subjetivo, traço peculiar de um antropocentrismo exacerbado, produz novas formas de idolatria. A adoração idolátrica do ser humano por si mesmo, sobretudo por seu corpo, mortifica a capacidade de transcendência, bem como aquela do cuidado mútuo e com a casa comum. Muito embora a transcendência e o cuidado também passem pelos sentidos. O contemporâneo, marcado pelo antropocentrismo, levado às últimas consequências, também pode ser caracterizado como sociedade do cansaço, segundo o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, na qual o cansaço das relações afeta inclusive o olhar, além de marcar profundamente as relações interpessoais. Com isso, se faz ímpar uma nova alfabetização do olhar, ou mesmo uma reeducação do ato de olhar para além de si mesmo. Nessa tarefa fundamental da agenda contemporânea, a ciência iconográfica pode ser uma excelente ferramenta. Então, essas observações preliminares sobre o olhar são importantes justamente porque nos ajudam nesse exercício de contemplar a arte sacra e a arte religiosa de maneira geral, e especialmente a iconografia franciscana. Então, adentrando agora no segundo ponto, a iconografia franciscana, um mosaico de histórias e histórias. O jovem assisiense, Francisco de Bernardone, nasceu na Baixa Idade Média, na virada entre os séculos XII e XIII, período marcado por um grande impulso da sociedade medieval.
Com o desenvolvimento de seu itinerário humano-espiritual bastante original, Francisco de Assis se tornou um dos santos mais admiráveis da história do cristianismo. Igualmente, um dos santos mais representados na história da arte sacra, sobretudo na Itália. Na história da iconografia franciscana, observa-se que os motivos iconográficos ao longo dos séculos foram sofrendo alterações significativas de acordo com as concepções artísticas, religiosas e sociais, mas, sobretudo, por causa das latentes tensões no seio das ordens franciscanas. Sobre a iconografia franciscana, constata-se um paradoxo, trazido por André Valchés. Os especialistas dos estudos franciscanos, que se apaixonaram pelos textos hagiográficos sobre o pobre de Assis e criaram polêmicas entre eles durante quase um século, só se interessaram pela sua iconografia a partir dos anos de 1980. Essa lacuna fundamental deve-se, sem dúvida, ao fato de os historiadores, durante muito tempo, considerarem as imagens simples reflexos dos textos escritos, em que seus autores se teriam inspirado. Volvidos alguns decênios, tornaram-se conscientes da especificidade das fontes iconográficas, que não devem ser consideradas como simples ilustrações, e que, mesmo quando se inspiram em textos bem identificados, conservam uma larga autonomia em relação a esses textos. De acordo com a intuição de Alberto Manguel, uma imagem pintada, esculpida, fotografada, construída e emoldurada é também um palco, um lugar para a representação. O que o artista põe naquele palco e o que o espectador vê nele como representação confere à imagem um teor dramático, como que capaz de prolongar sua existência por meio de uma história cujo começo foi perdido pelo espectador e cujo final o artista não tem como conhecer. A noção defendida por Manguel aplica-se com perfeição à longa e intrigante história da iconografia franciscana desde o século XIII até a contemporaneidade. Então, passando um pouco rapidamente pelas fontes literárias da iconografia franciscana. De acordo com o medievalista André Valchés, na época em que viveu Francisco, a arte do retrato começava a renascer, pois, a partir do final da Antiguidade, tinha-se assistido ao desaparecimento da figura humana na arte do Ocidente, e que, quando esta reapareceu no século XII, conservou durante muito tempo um aspecto estereotipado e hierático, tanto na pintura mural como na escultura. Esse aspecto, destacado por Valchés, pode ser verificado na iconografia de Francisco de Assis, sobretudo com a expansão da ordem e a multiplicação de igrejas e conventos. Assim, à medida que a notoriedade do pobre de Assis se difundia através dos textos hagiográficos e da pregação, Francisco tinha de tal forma tocado seus contemporâneos que as emoções que suscitava a sua presença, a originalidade da sua relação com as pessoas e com os animais e a novidade da sua mensagem contribuíram para dar um impulso decisivo no processo de individualização da imagem que existia desde alguns decênios. A experiência espiritual e cristã do Santo de Assis está contida, sobretudo, em seus escritos e nas hagiografias. Essas se constituem as fontes literárias principais da iconografia franciscana, mas não só. Os ofícios litúrgicos e, principalmente, a cultura oral são fontes paralelas de grande importância. Todo esse corpus literário lança as bases para as representações artísticas do primeiro século franciscano. Então, as hagiografias franciscanas, ou legendas, se dividem em 3 grupos principais, conforme afirmou Pedroso, baseado em 3 grandes personalidades que se ocuparam em contar a vida de São Francisco. O primeiro, Frei Tomás de Celano,
que entrou na ordem em 1215, conheceu São Francisco e foi encarregado de escrever as principais biografias. Aqui nós temos o conjunto dessas agiografias franciscanas do grupo de Celano. O segundo, São Boaventura, que não chegou a conhecer o santo, mas teve a oportunidade de falar com muitos que o conheceram. E, além disso, como um competente acadêmico, escreveu a biografia, que foi oficial por muitos séculos. E o terceiro, Frei Leão, companheiro e secretário de Francisco, nos momentos mais importantes. Aqui uma nota importante. Quando dizemos que alguns livros ficaram perdidos, foi porque o concílio, o capítulo geral da ordem, celebrado em 1263, em Pisa, adotou a legenda maior de São Boaventura como biografia oficial. E o capítulo geral de Paris, 1266, mandou eliminar todas as outras. Posteriormente, o capítulo de Pádua, em 1276, autorizou a recomeçar as pesquisas e publicações a respeito de São Francisco. Assim, não ficamos só com a legenda maior. Em 2015, foi descoberta a Vita Brevior, biografia que confirmou a hipótese do medievalista Jacques Dallahan de que existia uma outra biografia escrita por Tomás de Celano antes da vida segunda, até então desaparecida. Essas vidas de Francisco estiveram na base da produção pictórica durante todo o século XIII e fazem parte da discutida questão franciscana. Da obra de Tomás de Celano, primeiro biógrafo de Francisco, podemos ler dois extratos principais, os quais descrevem a aparência de Francisco de Assis. O primeiro está na lenda do nosso beato pai, Francisco, escrita entre os anos de 1228 e 1229. E a segunda está no Memorial do Desejo da Alma, redigida entre 1246 e 47. Passemos aos textos. São Francisco era de estatura um pouco abaixo da média, cabeça proporcionada e redonda, rosto um tanto longo e fino, testa plana e curta, olhos nem grandes nem pequenos, negros e simples, cabelos castanhos, pestanas retas, nariz proporcional, delgado e reto, orelhas levantadas, mais pequenas, têmporas chatas, língua apaziguante, fogosa e aguda, voz forte, doce, clara e sonora, dentes unidos, iguais e brancos, lábios pequenos e delgados, barba preta e um tanto rala, pescoço fino, ombros retos, braços curtos, mãos delicadas, dedos longos, unhas compridas, pernas finas, pés pequenos, pele fina, descarnado, roupa rude, sono muito curto, trabalho contínuo. E uma outra, tirada do Memorial do Desejo da Alma, que Francisco refere-se a si mesmo. Essa galinha sou eu, pequeno e moreno por natureza. Entretanto, de acordo com Valchês, fora destes textos hagiográficos, dispomos de um testemunho que confirma com certeza que Francisco estava longe de ser um Adonis. O cronista Tomás de Spli diz-nos que vestia um hábito velho, toda a sua pessoa parecia insignificante, o rosto não era belo. Então temos essas caracterizações de Francisco tiradas destes textos medievais. Então passemos agora a um breve panorama da iconografia franciscana do primeiro século franciscano ao Concílio de Trento. No longo percurso da iconografia franciscana na história da arte, deve-se compreender de antemão que as representações visuais no discurso religioso projetam-se como instrumento poderoso de persuasão
e incitação às práticas religiosas, bem como a comoção e a conversão. Nas primeiras imagens de Francisco, aquela da capela de São Gregório do Sacro Especo, na Abadia de Subiaco, de 1228, nos diversos retábulos historiados e nos painéis de Margarito d'Arezzo, conforme o relato de Morello, seus irmãos de ordem e seus primeiros iconógrafos estavam mais interessados em transmitir um retrato espiritual do que um retrato fisionômico do santo. As imagens de Francisco darão um salto considerável na representação do Florentino norte da Basílica Inferior de Assis, ao lado da Virgem Maria e o Menino, executado entre os anos de 1275 e 1280. Nesta última, Francisco é representado na pintura com um retrato realista, um homem pequeno e feio, de rosto macilento e, contudo, irradiando uma extrema doçura. Nesta igreja, como um importante locus franciscano, a imagem exerce função primordial e, segundo Jorge Deby, os mendicantes e, sem dúvida, os franciscanos, antes de quaisquer outros, utilizaram a imagem. Uma imagem simples, demonstrativa, direta, aquela que em todos os tempos, todas as propagandas usavam nos meios populares. Para prolongar o efeito de suas palavras, sentiram a necessidade de colocar em série, lado a lado, diante dos olhos dos que os escutavam, as cenas do drama evangélico ou da vida de Francisco, que se identificara com Cristo a ponto de receber os estigmas. Os ciclos narrativos são, desde a antiguidade, utilizados para a propagação da imagem revelada, mas até o advento das ordens mendicantes, neles eram representados mais comumente passagens ligadas ao Primeiro Testamento e ao Segundo Testamento, com destaque para as representações ligadas às vidas de Cristo e da Virgem. Segundo Hans Belting, a propagação dos ciclos narrativos com o tema das vidas dos santos nas igrejas e conventos ocidentais ganhou ênfase por meio da atuação das ordens mendicantes e, dentre essas, especialmente os franciscanos e dominicanos, que a partir do século XIII usaram esse tipo de conjunto imagético como meio de autorrepresentação de suas ordens. Esses ciclos narrativos, iconográficos, foram muito utilizados nas igrejas e conventos franciscanos até o século XV, quando observamos o seu desaparecimento quase total. Após esse período, passou-se a representar temas e cenas franciscanas mais ligados à penitência e à conversão de Francisco. Nesse sentido, a conversão de Francisco começa a aparecer de maneira isolada e intimista, para voltar a ser retratado na companhia de outros santos no período pós-tridentino. Neste período, final do século XV e início do século XVI, em um cenário de profundas mutações sociais e religiosas, a iconografia de Francisco de Assis também sofre significativas mudanças. Tais mudanças foram assinaladas e conceituadas pelo historiador Louis Riot e podem ser distinguidas em duas categorias: iconografia medieval de São Francisco, conjunto de imagens que compõem a iconografia franciscana até os inícios do século XVI, e iconografia franciscana pós-tridentina, conjunto de pinturas executados após esse período com mudanças significativas, diminuição e alteração de temas e cenas. A vida do Poverello de Assis foi amplamente retratada no medievo em miniaturas e retábulos, e sua figuração, sobretudo estigmatizado, bem como o formato do hábito e do capuz, não foram realizadas sem gerar polêmicas de todos os tipos, o que se arrasta até os dias atuais. Essas polêmicas também foram tocadas, né, na apresentação anterior pelo professor André. Entramos agora
na iconografia franciscana contemporânea pós-Vaticano II. De acordo com o historiador de arte Louis Riot, na iconografia pós-tridentina, há alteração significativa nas temáticas e cenas do repertório iconográfico franciscano e começam a ser figuradas cenas que evidenciam as experiências mais íntimas de São Francisco. Essas figurações buscam convidar o fruidor, por meio de uma narrativa ligada à penitência, a converter-se e buscar os ideais das virtudes. Essa será a tônica essencial da iconografia franciscana no chamado período barroco e rococó, utilizando-se das técnicas e da genialidade dos artistas do período, como se pode ver nas representações de São Francisco de Caravaggio, os quais são exemplos de arte religiosa, aquela que não se preocupa, em primeiro lugar, com a representação simbólica do mistério ou com o serviço litúrgico. Dando um salto no tempo, chegamos ao final do século XIX, ao que chamamos de movimento litúrgico, ao processo de recuperação dos valores da liturgia da comunidade cristã, que se deu entre os meados do século XIX e princípios do século XX. Quando o Concílio Vaticano II deu luz verde à reforma litúrgica, essa pôde programar-se e realizar-se graças à preparação e à maturação do movimento litúrgico, fenômeno tão vasto que comportou a atividade dos mosteiros, centros de estudo, estudiosos, pastores, congressos e intervenções magisteriais de diversos papas. A Igreja precisava de um olhar profundo sobre si mesma, uma vez que o modelo de igreja-sociedade perfeita, cujos contornos visíveis e jurídicos se deixavam identificar, eclipsou-se diante da visão de uma igreja-mistério que vem da Trindade. Ele ícone e orienta-se para ela. Recupera-se este aspecto de mistério, seja superando a visão subjetivista pré-moderna, como revalorizando as fontes teológicas através das pesquisas históricas, como destaca o teólogo João Batista Libânio. Havia urgência de uma reforma no interior da Igreja, um adornamento, e o Papa João XXIII considerou a convocação do concílio como um novo Pentecostes para a Igreja. Um dos pontos mais importantes dos ensinamentos do Concílio Vaticano II foi sobre o caminho ad fontes, de voltar às fontes. Nesse caso, artisticamente, nas fontes, sobretudo, do primeiro milênio. O primeiro documento aprovado no Vaticano II foi a Constituição Sacrosanto Concílio sobre a Liturgia, no dia 4 de dezembro de 1963, a qual trata a questão da arte sacra no capítulo 7, entre os números 122 e 129, e destaca que a arte que deverá servir ao rito deve conservar uma beleza que seja nobre, pois tem um objetivo claro, cito o número 122. Conduzir piamente e o mais eficazmente possível, através das suas obras, o espírito do homem a Deus. Na perspectiva de servir ao rito e conduzir ao mistério, observaremos alguns exemplos que ajudarão a compreender o que isso significa na prática. O primeiro, em âmbito europeu, é do Ateliê de Arte Espiritual, conhecido como Centro Alete, situado em Roma, chamado a trabalhar em San Giovanni Rotondo, na igreja de São Pio de Pietrelcina, começando a ser realizado o projeto em 2009. Em abril, foi criado o mosaico da rampa de acesso à igreja inferior e cripta, a qual possui nas paredes laterais um ciclo com cenas da vida de São Francisco, paralelo a um ciclo com cenas da vida de São Pio. Em abril de 2010, o mosaico do crucifixo de São Pio e o altar externo foram concluídos. Finalmente, entre maio de 2012 e abril de 2013, a pintura na Capela do Santíssimo. Observaremos, então,
rapidamente as cenas desse ciclo. Então, nós temos 16 cenas da vida de Francisco, que se seguem. Batismo de São Francisco. Batismo de São Francisco. São Francisco beija o leproso. São Francisco se despe diante de seu pai. A visão de São Damião. São Francisco na entrada do santuário do Monte São Miguel. São Francisco reza na gruta. São Francisco prega aos pássaros. São Francisco tentado pelo demônio. São Francisco chora na floresta pelo amor de Deus não amado. São Francisco manda pregar penitência e misericórdia. São Francisco aparece aos frades em uma carruagem de fogo. São Francisco traz pão a um frade que o imita em jejum. São Francisco transforma água em vinho. São Francisco anuncia o evangelho ao sultão. São Francisco apresenta a segunda e a terceira ordens ao Senhor. São Francisco escuta a música dos anjos. Então, com esse ciclo em San Giovanni Rotondo, nós temos um reaparecimento desse gênero, dessa qualidade de representações que desapareceu, de alguma forma, até o século XV, nos conventos franciscanos, tendo um ou outro episódio sendo retratado, um ou outro grupo de ciclos em alguns conventos da Europa também. Mas, de maneira geral, houve uma queda nesse tipo de representação. E o São Francisco na Capela do Santíssimo. Então, além desse ciclo, o Centro Alete realizou outras obras. A primeira, trazida aqui, é a Igreja do Beato Cláudio, na Itália, no ano de 2012. Nesta obra, a figura de Francisco e Clara de Assis estão localizados na Capela do Canto, no lado direito ao presbitério. Conforme destacado pelo Centro Alete, Francisco está em atitude orante e pode-se observar facilmente seus estigmas. Atrás de Francisco, vemos uma cruz quase em transparência, sugerindo sua própria crucificação remetida aos estigmas. Clara, por sua vez, está com a mão direita atrás da mão estigmatizada de Francisco, como que crucificada com ele. Em atitude de fiel seguidora do carisma franciscano e do modo apaixonado de caminhar com Cristo, e está com a mão em seu lado, sentindo, como Francisco, a quinta chaga, aquela do peito. O segundo exemplo dessas igrejas menores trata-se da Capela das Filhas da Misericórdia da Ordem Regular de São Francisco, em Roma, realizado em 2007. Essa obra encontra-se na saída da capela, na qual pode-se contemplar Francisco em perfeita forma, com Cristo de braços abertos. A terceira obra encontra-se na Capela do Mosteiro de São Francisco e Santa Clara, na Suíça, realizada em 2018. Nessa obra, Francisco e Clara compõem o mural do presbitério. Chegando ao Brasil, temos Cláudio Pastro, esse artista sacro paulistano, e suas mais de 350 obras autorais, as quais são expressões significativas daquelas intuições básicas do Concílio Vaticano II, que buscou religar fé, vida e cultura, para que organicamente possam irradiar o mistério pascal de Cristo. A sua arte expressou com dignidade as raízes indígenas e africanas do país e trouxe à luz uma novidade valorizada pelo Concílio, a arte bizantina, aproximando em terras brasileiras, Ocidente e Oriente. Então, deste artista sacro, Cláudio Pastro, eu trago o exemplo da Capela de São Francisco de Assis, capela particular do cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis. Essa obra foi o último projeto de Cláudio Pastro
antes de seu falecimento. Assim, foi solicitado a conclusão do projeto e execução da obra ao Ateliê São Bento de Arte Sacra do artista sacro mineiro Júlio Quaresma. Podemos observar o estudo da capela e o projeto. Depois, o desenho do vitral e a execução desse mesmo vitral com a vista também para o ambão. Contemplando este vitral, nós podemos observar a figura de Francisco de Assis em leve inclinação, com um pássaro em suas mãos. Ao fundo, o sol, a lua. Abaixo, observa-se uma árvore, um pássaro e uma chama de fogo. Toda a composição é organizada em linhas curvas e paralelas, em tons de azul, sugerindo uma brisa suave na qual se insere o santo e os elementos da natureza, conferindo ao vitral harmonia e leveza. O segundo exemplo é um painel, obra também de Cláudio Pastro, no Mosteiro das Clarissas, chamado Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Nele nós podemos observar a figura de Cristo crucificado, ladeado por Francisco e Clara, também com os símbolos franciscanos, o sol e a lua, remetendo, então, ao cântico de Frei Sol. Por fim, essa obra de Cláudio Pastro, em âmbito brasileiro, continua também inspirando outros artistas. Trouxe aqui rapidamente, a título de conhecimento, o artista sacro João Batista, com esses painéis murais de diversas igrejas que nós observamos sempre a figura de Cristo e a figura de Francisco e Clara, com elementos da tradição franciscana e elementos também como a árvore da vida, os pássaros, fazendo um grande apelo também à questão ecológica. E o artista Rômulo Piccoli, que também desenvolve em suas obras esse tipo de iconografia. Aqui nós temos, na paróquia de Santo Antônio, Santana Galvão, Maria, João Batista, Antônio, Frei Galvão e Francisco, com este Cristo Pantocrator. Ao fundo temos a Jerusalém Celeste e também a água que corre do trono de Cristo. E depois a figura de São Francisco Santa Clara, ladeando a figura de Cristo na paróquia de Santa Clara de Penápolis. Para concluir, a iconografia franciscana contemporânea dialoga com o mistério celebrado na liturgia e, de certa maneira, também com os ensinamentos trazidos pelo Concílio Vaticano II, sendo interpretados e traduzidos pelas mãos dos diversos artistas sacros contemporâneos que hoje atuam nas nossas igrejas, conventos e capelas. Muito obrigado. Obrigada, Frei Adriano. Que bom, né, acompanhar esse caminho percorrido pelas formas de representação de São Francisco, e essa parte mais contemporânea é tão interessante porque a gente vê a relação que foi feita de São Francisco com Jesus, né? Eu não sabia dessa passagem da transformação de água em vinho, não conhecia. E está nas fontes isso? Sim, essas representações todas, elas nascem das fontes. No meu trabalho de pesquisa de iconografia franciscana, eu tenho tentado localizar também essas passagens, sobretudo as menos representadas e menos conhecidas, né? A arte sacra contemporânea traz muitas dessas passagens que não são tão populares na atualidade, né? Há cenas mais representadas de Francisco, que chegaram a nós, estão muito relacionadas à penitência, à questão da pregação aos pássaros, representações de milagres também, mas há essas cenas menores, digamos assim, também sendo representadas na iconografia contemporânea. Joia, muito bom, obrigada, Frei. O Frei também foi meu colega lá no curso no Instituto Teológico, então é um prazer vê-lo, né? A gente se fala às vezes
Instagram, pelo WhatsApp, mas é muito bom ver pessoalmente pessoas tão queridas como o Frei Adriano. Então, agora, já são 12h10, a gente passa, né? Acho que só meia hora, né, Regina? O que é que você acha? Porque 2 horas volta. Voltamos, isso. Não dá tempo. Se interessar, né, em fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, ou então alguém responder no chat alguma coisa que foi colocada aí. Algumas já estão no chat, já teve pergunta para o André, para o Nuno, para a Angélica, para o Túlio. Então, eu vou fazer 3 perguntas, viu? Não queria fazer antes, mas assim, se ficar muito longo, escreve no chat. Para a Angélica, eu já perguntei para o Túlio, ele já respondeu. Eu queria perguntar para a Angélica se ela tem conhecimento de produção, de pesquisa sobre os mosteiros das ordens segundas franciscanas, porque você vê, o Nuno mostrou aquela publicação maravilhosa lá dos conventos franciscanos, dos mosteiros das Clarissas, e, no entanto, aqui no Brasil, a gente tem conhecimento que tem aquele hospício, né, em Salvador, mas eu não lembro de ter lido nada sobre isso. Então, se você tem conhecimento de produção nesse sentido, para o Nuno, eu queria perguntar, considerando, né, o Fábio à tarde vai falar sobre São Benedito, hoje é o dia de São Benedito, se existem devoções negras nos conventos franciscanos lá dos Açores, né, se era concedido espaços para eles, como é concedido nos conventos, dos retábulos, né, deles participarem ali também fisicamente. E para o André e para o Frei Adriano, eu queria saber se vocês conhecem um retrato que tem, que é considerado por alguns, né? Eu já li até de franciscanos falando que é considerado o primeiro retrato de São Francisco, que existe num mosteiro beneditino em Roma, né? Um São Francisco muito leve, muito lindo, nem penitente, nem está em êxtase, ele não tem auréola, nem tem os estigmas. Então, seria de um momento ainda daquela pessoa mais feliz, que é o que a gente imagina que ele era. Então, de Frei Adriano e André, se eles conhecem essas representações. Os demais eu já fiz para o Túlio, pronto, acho que foram só esses. Então, muito obrigada, gente. E agora, quem quiser fazer mais perguntas, ou então eles vão respondendo enquanto vocês pensam. Posso começar, Ana Cláudia? Então, a gente tem em Jaboatão, né, a narrativa da chegada das Clarissas, né, que vão para Salvador, e vão fazer o convento delas, né, o convento do Desterro vai ficar numa posição próxima ao convento de São Francisco, né? Então, São Francisco está naquele alto, tem um vale, e na outra subida fica o convento das Clarissas, que é um convento muito, muito bonito. Eu não sei agora, Túlio, qual é a ordem que está lá, acho que não são mais as Clarissas, mas é um convento muito interessante, e a justificativa que se encontra em outras fontes primárias, né, sobre essa questão de não ter havido a construção de outros mosteiros, né, assim, dedicados, né, as edificações dedicadas às ordens femininas, foi porque Portugal não estimulou essa vinda, porque seriam mulheres que ficariam na clausura e não ajudariam no povoamento da colônia. Então, eles não estimularam essa presença, né, o foco ficou a vinda das ordens, da ordem primeira, né, dos masculina. É muito interessante que uma vez, por exemplo, eu fui no Canadá, no convento, no evento sobre ordens religiosas, e lá a presença da ordem segunda foi muito forte. Essas freiras, elas tomavam conta de vários hospitais, ficaram muito especializadas nessa área né, do apoio à saúde. Então, parece que, dependendo das políticas, essas ordens chegavam ou não. Obrigada, Angélica. Aí, mais uma coisa para a gente estudar. Né, Túlio?
Está sem voz. Túlio está sem som. Viu, Ana? É isso aí. Com referência ao nosso frontispício da Ordem Terceira de Salvador, é muita coisa. Eu tive a oportunidade de subir numa grua, entendeu? Que nós conseguimos, eu e Francisco Santana, nosso velho conhecido, franciscano também. E aí você vê de perto aquilo ali, tem muita coisa a ser revelada, entendeu? Em termos de policromia e tudo. Eu tenho uma parte dessa policromia já estudada no doutorado, mas vai complementar. Inclusive aos estudantes da Regina está aí, escultura policromada. A pintura que foi feita no início do 18 é da escultura policromada, com base de carbonato de cálcio e chumbo. Entendeu? Então, tem tudo da escultura policromada que fez ali. Então, não foi feito por um pintor qualquer. Você está entendendo? Então, precisamos estudar isso. Então, ainda existe, debaixo daquela caiação, né? Aquela caiação que foi lá de 8 camadas de caiação, aí era que encontrou essa camada pictórica que eu acredito que na retirada da caiação perdeu uma grande parte, certo? Mas está lá os vestígios e precisamos fazer essa preservação desse monumento. Eu já agora, Ana Cláudia, poderia dar só aqui também uma chega, além da minha resposta, em relação às Clarissas e à fundação dos conventos femininos, perdão, em Portugal, e nomeadamente nos Açores. A fundação destes conventos não está propriamente ligada à fundação dos conventos masculinos, ou seja, a fundação dos conventos masculinos é feita numa lógica de evangelização e de presença da ordem franciscana no território. A fundação dos conventos femininos, por vezes, foge até à própria lógica da primeira ordem, porque muitos destes conventos estão sob a jurisdição do bispo da diocese e não do provincial franciscano. Ou seja, no caso das ilhas, a fundação no arquipélago dos Açores, a fundação de conventos femininos tem a ver com a dificuldade que a nobreza, a alta nobreza, e tinha de casar as suas segundas e terceiras filhas. E, portanto, não propriamente com uma questão de evangelização. E, se calhar, 70% a 80% destes conventos são administrados pelo bispo da diocese e não pelo provincial franciscano. Portanto, é preciso ter isso em atenção. Em relação a São Benedito, sim, nos Açores existem algumas, nomeadamente, estou-me a lembrar, na Horta, na Ilha do Faial, existe na Igreja de São Francisco, do Convento de São Francisco, um retábulo dedicado a São Benedito, e em algumas procissões da Ordem Terceira existe esta imagem no acervo processional dessas ordens. Já agora, só responder também a uma questão que tinha sido colocada no chat. Estas publicações que nós temos do livro do Bartolomeu Ribeiro têm a ver com umas publicações com texto original que ele intitulou de Açores, Arquipélago Franciscano, e que o Bartolomeu Ribeiro publica, portanto, nos tais artigos do Diário dos Açores, e depois publica, portanto, num texto mesmo dele, em 1949, nas publicações franciscanas. Portanto, não tem a ver propriamente com o guia franciscano que foi agora reeditado há 2 ou 3 anos atrás. É uma publicação mesmo específica que ele fez só sobre os Açores, que ele considerava os Açores como um arquipélago franciscano. Entretanto, surgiu-me também aqui uma questão no chat que não sei aqui. Pergunta-me se a Maria Angélica Silva, se houve um modelo arquitetónico de produção dos conventos franciscanos dos Açores. Eu penso que não. Os conventos franciscanos dos Açores não eram, na sua maioria, não eram conventos de grande escala, eram conventos de média escala que albergavam no máximo 20 a 30 frades, nunca mais do que isso, alguns deles até menos, com 10, 15 frades apenas, portanto, pequenos conventos. Só nas principais ilhas, portanto, São Miguel, Terceira e no Faial é que, enfim, tivemos conventos um pouco maiores, mas é difícil, até porque ao longo dos séculos o arquipélago dos Açores tem uma forte componente sísmica, portanto, houve alguns terremotos, houve, inclusive,
algumas situações de incêndios, e, portanto, aquilo que nós conhecemos hoje em dia de alguns conventos, houve grandes transformações arquitetónicas, mas não houve, digamos, que um modelo standard em relação à fundação destes conventos. Posso? Eu vou tentar responder de forma bastante breve, em função do nosso tempo. Ana Cláudia, você havia perguntado no primeiro momento sobre o Francisco teria chego no Brasil, né? Se seria aquela terceira fase. Eu, como medievalista, defendo fortemente a hipótese de que o Francisco influencia a iconografia, a memória sobre a personagem nas Américas, é sobretudo esse Francisco advindo de Bartolomeu de Pisa. Isso a gente vê, inclusive, nas listas de livros que chegaram com os primeiros frades. Para a América Portuguesa, a gente tem pouco disso, com relação à América Hispânica, a gente tem um pouco mais de documentação, e essa literatura era, sobretudo, Bartolomeu de Pisa, textos de caráter profético, tal qual Joaquim de Fiore, e uma outra coisa de caráter cronístico. Mas Bartolomeu de Pisa circula, seja pelo livro em si, pela sua exaustiva obra da conformação da vida de Francisco, a vida de Cristo, seja pela sua influência em outros autores. Em espaços de influência portuguesa, um autor que vai circular muito é Marcos de Lisboa. Mas a base do Francisco de Marcos de Lisboa é Bartolomeu de Pisa. Portanto, na minha leitura, na minha forma, de novo, como medievalista, de ver essa produção em terra brasileira, a gente precisa ir mais atrás do Bartolomeu de Pisa do que do próprio Boaventura de Bagnoregio, que está presente, mas sob a leitura do Bartolomeu de Pisa. A obra dele funcionou como uma espécie de enciclopédia. Tudo aquilo que os frades precisavam a respeito de Francisco se encontrava em Bartolomeu de Pisa. Então, mesmo por questões logísticas da circulação desses frades, era muito mais interessante fazer circular a obra do Bartolomeu. Prova disso é a tradução, seja manuscrita quanto impressa, que é impressionante. Eu já levantei mais de 111 manuscritos com a obra do Bartolomeu de Pisa, que faz com que seja um pequeno best-seller do final da Idade Média. A respeito dessa imagem que você fala de área romana, né? Acho que você está se referindo a, talvez, aquela de Subiaco, em um monastério beneditino. É uma das imagens sobre as quais mais se discute, né? Há um problema de datação, porque os historiadores da arte conseguem datá-la com bastante precisão ao século XIII, mas a década em específica é discutível. Então, alguns chegam a datá-la, por exemplo, antes da morte de Francisco, o que explicaria a ausência de uma auréola. Outros vão dizer que é mais da metade do século XIII, tem autores que falam até final do século XIII. Em geral, há duas principais explicações, né, que é a imagem de Francisco teria sido produzido ou com ele vida, ou ele antes, de qualquer forma, da canonização, portanto, ele não seria aureolado. O que, em si, na minha leitura, é uma hipótese um pouco frágil, porque o período da canonização de Francisco não é que o processo de canonização estava tão bem sistematizado como vai ser nos séculos XIV e XV. Um santo aureolado ou não aureolado no período não necessariamente seria absolutamente possível que São Francisco não fosse aureolado. Assim como um beato Francisco, alguém reconhecido como santo, mas não que não havia recebido a aprovação romana, também ser representado aureolado não seria nenhum problema. E há também outros autores que dizem que aquela seria a imagem de um monge, o que faria muito mais sentido em um monastério beneditino, pelo qual Francisco, segundo a tradição, teria passado muito rapidamente, mas que seria um monge e que a imagem teria sido produzida antes da canonização, e depois que o culto a Francisco se difundiu, eles teriam adaptado um pouco a imagem, colocado a inscrição, etc. Eu sou um pouco cético dessa interpretação que vê ali uma espécie de retrato de Francisco, uma imagem um pouco mais autêntica, em função, sobretudo, da importância daquele espaço, da sua importância política, da sua importância para os próprios monges beneditinos. Uma imagem mais autêntica, entre muitas aspas, de Francisco, que faz muito pouco sentido, considerando a história do culto naquele momento e naquele espaço.
O que me parece ser é muito mais uma proposta iconográfica que foge daquilo que se tornou o modelo, e daí o nosso olhar, o olhar dos cronistas posteriores, são impressionados com aquela imagem justamente porque não encontra relação com o modelo mais canônico. Mas, enfim, isso é um debate longuíssimo. Tem, inclusive, um livro do Francisco Mores, de 2004, que discute uma tese de doutorado que discute só o problema da atribuição dessa imagem. Encerrando a questão do Frei Alvaci, sobre outras referências de autores medievais não franciscanos que falam sobre as sagas de Francisco. Há muitos Frei Alvaci. A grande maioria de autores polêmicos que querem negar, que buscam negar as sagas de Francisco, então escrevem sobre elas, escrevem sobre a sua não realidade, mas há também alguns cronistas não franciscanos que falam de Francisco como um homem estigmatizado. Cito, por exemplo, Lucas de Tui, na década de 30, que fala que Francisco apareceu com as imagens dos cravos. No texto anônimo da Paixão de São Verecondo, da metade do século XIII, fala-se que Francisco não podia caminhar porque seus pés estavam estigmatizados. No autor anônimo da Crônica da Dinamarca, do século XIV, disse que Francisco teria recebido impresso em seu corpo as marcas da crucificação. Em geral, concluo assim, os autores não franciscanos referem-se sempre aos estigmas naquilo que eu chamei de primeira fase da elaboração da memória desse episódio. Ou seja, consideramos os estigmas como impressões, como as marcas de Cristo impressas no corpo de Francisco. E não vão além disso. Aqueles que tratam os estigmas como produção material de origem divina são os autores franciscanos. Daí que essa leitura é muito mais ligada aos próprios frases, à elaboração de uma memória interna, uma memória ligada à autoconsciência do grupo que precisa monumentalizar o seu santo, do que a personagens externos à ordem. Muito obrigada. Não sei se o Frei Adriano quer acrescentar alguma coisa, mas só um minutinho. Tem a Miriam Salomão e a Débora com as mãos levantadas. Não sei quem foi que ia falar aí, não sei se foi o professor Duarte. O Frei Adriano. Quer complementar, Frei? A pergunta foi aos dois. Isso, sobre essa questão da imagem de Francisco, que chega ao Brasil e é vinculada aqui no período colonial, é justamente o meu tema de pesquisa, né? Qual que é a imagem de Francisco que sobressai nas pinturas das igrejas das ordens terceiras em Minas Gerais, né, que tem a ausência das ordens primeiras? Muito provavelmente tem uma influência muito grande por não ter religiosos aqui, por exemplo, né? Então, são um pouco dessas sendas da imagem de Francisco, digamos assim, que prevalece aqui do século XVI ao século XVIII, que é esse objeto de investigação. Claro que a gente precisa vir fazendo digamos assim, essa costura da própria imagem de Francisco, que vai sobressaindo ao longo dos séculos, né? E chegando aqui em Minas Gerais, sobretudo, a gente tem mudanças significativas. E o Francisco que a gente tem hoje, olhando toda essa história da iconografia, prevalece algumas cenas, né, algumas imagens de Francisco. Qual é o tipo de Francisco do nosso tempo? Qual é o tipo de Francisco do século XVIII, do século XIV? É um pouco essas questões que eu estou percorrendo e buscando aí nos estudos. E me senti muito contemplado pela resposta do André. Obrigado. Obrigada, Frei. Já estamos ansiosos para conhecer sua tese. Agora, a professora Miriam e a Débora, que levantaram a mão para fazer as perguntas. A Débora levantou primeiro. Débora? Oi, Débora. Enquanto a Débora não aparece, Miriam, você pode perguntar.
Bom, eu quero agradecer a manhã, que foi excelente, gostei de todas as apresentações. A minha pergunta para o professor Duarte é mais uma complementação da informação. Professor, quando você nos trouxe a respeito dessa terceira e última etapa, catalogada lá por Oliveira Martins, que com essas imagens vindas do Brasil e do Oriente, elas foram iniciadas pelos jesuítas, né, conforme eu entendi, mas elas se dedicaram às outras, se espalharam nos Açores pelas outras ordens religiosas. Qual a presença das outras ordens? Eu já vi uma outra apresentação sua no seminário do SEIB, né? Mas eu ainda fiquei em dúvida, entendi a presença dos franciscanos e como que as outras ordens ficaram, inclusive nessa circulação das imagens. Ora bem, os franciscanos, eu costumo utilizar um termo que é secaram um pouco a presença de outro tipo de ordens religiosas, nomeadamente as mendicantes. Os jesuítas é um caso diferente, os jesuítas tiveram 3 colégios e tiveram uma presença que, digamos, que não chocou com os franciscanos, não houve, digamos, um choque com a ordem franciscana, mas as outras ordens mendicantes, os agostinhos, os carmelitas, houve choques e há documentação de alguns conflitos entre a ordem franciscana e essas ordens. Inclusive, como eu disse na minha apresentação, algumas cartas que são enviadas para o rei a pedir que não venham mais frades para os Açores, frades de outras ordens religiosas, porque as ilhas, aquilo que eles argumentam é que as ilhas são muito pobres e que não existe lugar para mais ordens religiosas no arquipélago. Não vale a pena que venham mais ordens para os Açores. Inclusive, há 2 situações que estão documentadas, uma na Ilha de São Jorge e a outra na Ilha Graciosa, que pura e simplesmente os agostinhos, os conventos de agostinhos, são quase que expulsos pelos franciscanos. Portanto, há um conflito de interesses, entre estas ordens. E, portanto, os franciscanos acabam por ter, e pela documentação que nós estudamos, acabam por ter um domínio completo, da presença no arquipélago. A relação deles com os jesuítas, não há, digamos, um grande conflito de interesses, porque estavam em áreas diferentes, mas com as outras ordens, sim, há alguma documentação que nós estudamos, em que, nomeadamente nas Ilhas de São Jorge e na Ilha Graciosa, em que os conventos franciscanos destas ilhas mostram-se pouco agradados com a fundação de outros conventos, porque dizem que estas ilhas são muito pobres e, portanto, não se justifica termos outras ordens religiosas. Em relação à escultura, ela não fica só pelos jesuítas, ela acaba por se disseminar muito pelos conventos franciscanos, porque, repare, estamos a falar em 30 e muitos conventos e, obviamente, qualquer um destes conventos da Ordem de São Francisco, principalmente os conventos que estão situados na Ilha de São Miguel, na Ilha Terceira e na Ilha do Faial, que eram, digamos, as 3 ilhas que tinham maior afluxo da navegação nesta época, todas elas têm, obviamente, muita escultura com origem brasileira e alguma com origem oriental. Muito obrigada. Obrigado. Alguém mais quer fazer pergunta? As do chat já foram respondidas, né? Não, Regina? Eu creio que não. Então, Eu teria uma pergunta bem rápido. Frei Alvacir, desculpa, não levantei a mão. Desculpa. Uma pergunta para a professora Maria Angélica. A professora tem um tema que eu acho bastante interessante, do franciscanismo como a caminho, ou em via, né? E esse sempre foi um tema dos franciscanos desde as origens, né? Oscilar entre a itinerância e a estabilidade, entre o eremitério e a vida ativa. Foi uma briga, uma luta constante do franciscanismo, né? E a professora Angélica pesquisa a arquitetura franciscana. Como que na arquitetura os franciscanos resolveram essa questão da estabilidade e da vida ativa, da itinerância
e do eremitério, né? Parece que é preciso resolver, porque em algum momento eles vão se estabilizar em conventos. Essa luta da claustra, né, dos claustros e da observância também é constante, né? Seria isso, para a professora Angélica. Ana Cláudia, já posso responder? Sim. Então, obrigada, Vassi, pela pergunta. Então, realmente, essa questão do claustro é tão significativa que o desmembramento da ordem lá no século XVI vai ser entre os observantes, né, e os claustrais, né? Então, justamente trazendo essa palavra. E, na verdade, isso aponta para uma divisão muito mais antiga, né, que seria a questão do papel desses frades no mundo, né? E que mais ou menos vai sendo delineada ainda na Idade Média, porque o que acontece é que eles se tornaram frades predicantes muito bons frades predicantes, né? E o que se narra nas fontes é que então foi necessário, o Vaticano deu muita força para que esse papel ele se consolidasse. E com isso seria necessário que esses frades se preparassem mais, né, do que antes, que só estavam no caminhar. Então apareceu a necessidade do noviciado, a questão de então se estabilizar mais para poder se preparar melhor para essa atividade, né? E que sempre foi um confronto lá para trás, né? Porque Francisco sempre teve esse problema com o estudo, né? Com essa coisa da erudição, né? Tanto que no primeiro encontro com o Santo Antônio teve todo um protocolo até que ele fosse aceito, né? Já que ele vinha de uma outra ordem, tinha tido uma outra formação, né? Até que ele aceitou e o chamava de meu bispo, né? Então, sempre essa questão essa postura mais erudita sempre foi um problema, né, dentro da ordem. Mas, assim, não teve outra alternativa senão criar o claustro, já que eles precisavam se preparar. A ordem cresceu demais, né? Então, eu acho, assim, que o claustro venceu, né? Embora tenha todas as metáforas, o claustro é o mundo, né? Nos contos, nas falas medievais, sempre tem isso, né? Eu estou no claustro, mas para mim o claustro é o mundo, né? Os frades usando dessa frase, mas na verdade a estabilidade venceu, não é? A estabilidade venceu, com certeza. Obrigada, Angélica. Outra pessoa levantou a mão também. Acho que Célia. Sim, fui eu. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores e aos conferencistas por essa bela manhã. Parabéns a todos, né? E eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Nuno, que é a seguinte: sobre a documentação, sobre as ordens primeiras e as ordens segundas nos Açores. Essa documentação, em primeiro lugar, o senhor teve contato com essa documentação? Essa documentação encontra-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa? Ela está concentrada? Enfim, eu gostaria de saber mais a respeito sobre essas ordens nos Açores. Ora bem, falemos das três ordens: ordem primeira, ordem segunda e ordem terceira. O arquipélago tem, como eu disse, uma forte presença das três ordens, inclusive da ordem terceira de São Francisco, a ordem secular, e a sua documentação está dispersa de forma diferente. Na Torre do Tombo existe, mas nos arquivos regionais, os Açores têm 3 arquivos regionais: o Arquivo Regional de Ponta Delgada, o do Arquivo Regional de Angra e o da Horta. Nestes arquivos regionais existe documentação, nomeadamente documentação sobre os conventos de Clarissas. Aliás, a nossa colega Margarida Lalanda, investigadora da Universidade dos Açores, que tem feito um trabalho notável sobre a presença
da segunda ordem, tem mencionado muito toda essa documentação. Em relação à terceira ordem, existe alguma documentação também dispersa nos arquivos das câmaras municipais, dos municípios, porque estas ordens estavam muito ligadas às comunidades, e eu estou-me a lembrar, por exemplo, do município da Ribeira Grande, que tem um arquivo histórico muito interessante e que tem documentação do século XVIII e do século XIX sobre a Ordem Terceira. Portanto, há uma grande dispersão de documentação sobre a presença franciscana. Há depois aqui um pequeno hiato que tem a ver com o século XIX, perde-se um pouco o fio à meada, se assim posso dizer, do que é que aconteceu a muitos dos frades que depois, com o período do liberalismo, deixam os conventos. Se calhar perdemos um bocadinho aí a noção em termos históricos. Mas até o século XVIII existe documentação, alguma documentação, também aqui no arquipélago. Parei de ouvir. Pronto, é isso. Concluindo. Obrigada. Eu parei de ouvir. Sim. Ana Cláudia? Oi. Então, gente, já são 12h40, né? Já avançamos bastante. Eu acho que ninguém mais levantou a mão para fazer perguntas. Eu diria 12h40, Olha, 15h40 aqui nos Açores. Conseguiu almoçar pelo menos, professor? Sim. Peço desculpa, tive que parar ali 15 minutos. A gente sabe como é. Então, olha, eu estou encantada, né? Agradeço muito a Regina, que oportunidade incrível, maravilhosa. À tarde eu não vou conseguir ficar o tempo inteiro, porque eu trabalho e tenho demandas do trabalho, mas vou tentar ficar com o fone ouvindo. E agradeço muito a vocês, as discussões continuam à tarde, né? À noite a gente talvez tenha mais tempo para debate, mas muito obrigado. Acho que a Regina merece todos os abraços por ter tido essa iniciativa tão incrível e vocês por terem aceitado, né? Passar para a gente esse aprendizado que eu sei que é uma construção de uma vida. Muito obrigada mesmo e às 14 horas a gente volta. Isso. Gostaria de agradecer ao Fábio, né? E a equipe que fica aí por trás, que não aparece muito. Agradecer também a todos, né, que estão aí assistindo anonimamente, que eu não conheço todos, e principalmente os nossos queridos convidados, né? O Duarte, a Angélica, o Túlio, o André e o Frei Adriano, tá? Muitíssimo obrigado a todos. Aí encontramos, então, na parte da tarde, às 14 horas. Ok? Então, ô Fábio, é o mesmo link, né? Mesmo link. Então, tá bom. Lembrando que vai estar tudo gravado, quem não puder estar à tarde, a gente vai ter depois a gravação. Eu agradeço a todos, foi uma ótima manhã. Voltamos, então, às 14 horas. Tchau, Obrigado. gente.